Olá pessoal, hoje vamos estudar potenciação e radiciação com radicais. Potenciação com radicais. Observe este exemplo. Raiz quinta de 7 elevado à terceira potência. Vamos separá-lo 3 vezes. Observe que aqui temos uma multiplicação de radicais com os mesmos índices. Podemos colocar eles em um só radical. Ficará raiz quinta de 7 elevado a 3. O expoente da potência ficou dentro do radical. Então, podemos dizer que essa expressão aqui é verdadeira. Vamos calcular alguns exemplos. Aqui temos raiz de 2 elevado à terceira potência. Calculando, o expoente entrando dentro do radical. Observe que aqui o nosso índice é 2. Então, vamos separar essa potência como 2 elevado a 2 multiplicado por 2, porque 2 mais 1, 3. Observe que essa potência aqui está com o expoente 2, o mesmo do índice da raiz. Então, podemos cortar e esse número sair do radical. Ficará 2 raiz de 2. O exemplo B. Aqui ficará 5 elevado a 3 multiplicado por 5, pois 3 mais 1 é 4, que é o mesmo do expoente. Tirando o 5 da raiz, ficará 5 raiz cúbica de 5. No exemplo C, temos 3 raiz de 2 elevado ao cubo. Vamos elevar o 3 ao expoente e também a raiz de 2 elevada ao expoente. Ficará 3 elevado a 3 multiplicado por raiz de 2 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 27. E aqui podemos escrever desse modo. Vamos tirar esse 2 raiz de 2 da raiz. Podemos cortar esse expoente com índice para o 2 sair da raiz. Ficará 27 multiplicado por 2, raiz de 2. Esse daqui fica dentro da raiz. 27 multiplicado por 2 ficará 54. O nosso resultado, 54 raiz de 2. O exemplo D. Temos raiz de 2 mais raiz de 5 elevado ao quadrado. Aqui temos um produto notável. Podemos usar essa fórmula. Então, será como a raiz de 2 fosse a letra A e raiz de 5 fosse a letra E. Vamos substituir. A elevado a 2 ficará a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 2AB ficará 2, raiz de 2, raiz de 5, mais B ao quadrado, então 5 ao quadrado. Calculando esse daqui. Temos que aqui o índice é 2 e o expoente é 2. Podemos cortar, ficará 2. Nessa multiplicação, temos 2 multiplicado por raiz de 2 multiplicado por raiz de 5. Observe que essa raiz de 2 e essa raiz de 5 têm o mesmo índice. Então, podemos multiplicar raiz de 2 por raiz de 5. Ficará 2 multiplicado por raiz de 10. Aqui, podemos cortar o expoente com o índice, que é 2 e 2, e ficará 5. Podemos juntar esse 2 com esse 5, mais 2 raiz de 10. 2 mais 5, 7, mais 2 raiz de 10. E esse é o nosso resultado, porque não pode mais juntar os dois.
Outra maneira de resolver seria abrir essa potência duas vezes e depois multiplicar cada termo desse parênteses por cada termo desse parênteses. Ficaria raiz de 2 multiplicado por raiz de 2, raiz de 2 multiplicado por raiz de 5, depois faria o mesmo com raiz de 5, até achar esse resultado. Radiciação com radicais. Vamos lembrar essas duas propriedades com radicais. Temos essa, em que multiplicamos os índices, e temos essa propriedade, potência de expoente fracionário. Exemplo. Vamos resolver o exemplo A. Temos aqui uma raiz de outra raiz. Podemos multiplicar os índices usando essa propriedade. Ficará raiz de 5 multiplicado por 3, 3 elevado a 2. 5 vezes 3, 15. Raiz 15 de 3 elevado a 2. Vamos ver passo a passo até chegar nesse resultado sem usar a propriedade. Observe que podemos transformar essa raiz aqui interna em uma potência de expoente fracionário. Ficará assim, 3 elevado a 2 terços, né? Observe que transformamos ela em uma potência de expoente fracionário e essa raiz aqui externa. Sempre começa pelo lado interno. Agora, vamos transformar essa potência tirando essa raiz. Ficará 2 terços dividido por 5, transformando aqui também em uma potência de expoente fracionário até tirar a raiz. Agora, vamos transformar essa potência de expoente fracionário, 3 elevado a 2 terços dividido por 5, resolvendo ela, ficará 3 elevado a 2 dividido por 15, transformando ela agora em raiz, em radical, ficará raiz 15 de 3 elevado a 2, voltando ela para a forma de raiz, de radical. O exemplo B. Podemos escrever desse modo: 2 multiplicado por 3 multiplicado por 2, que são os nossos índices dos radicais. Calculando, 2 multiplicado por 3, 6, multiplicado por 2, 12, raiz 12 de x. Agora vamos ver passo a passo até chegar nesse resultado sem usar essa propriedade. Sempre começa da raiz interna para a externa. Vamos transformar essa raiz interna em uma potência de expoente fracionária. Ficará dessa forma. Aqui é como que x estivesse elevado a 1 e aqui o nosso índice é 2. Como uma potência de expoente fracionário, x elevado a 1 meio. Agora vamos transformar esse radical com essa potência de expoente fracionário. Ficará x elevado a 1 meio dividido por 3, dividido por esse índice aqui. Resolvendo essa fração, 1 meio dividido por 3, fica raiz de x elevado a 1 sexto. Agora vamos trabalhar com essa raiz. Observe que nosso índice aqui é 2. Ficará x elevado a 1 sexto dividido por 2. Resolvendo essa divisão, fica x elevado a 1 dividido por 12 avos. Transformando em raiz 12 de x elevado a 1 ou raiz 12 de x. Veja esses outros exemplos. Nesse exemplo A, observem que entre esse radical e esse radical,
tem o número 3. Então, não podemos multiplicar os índices direto. Primeiro, teremos que introduzir esse 3 para esse radical aqui, para o radical mais interno. Para que esse 3 entre para essa raiz, ele tem que receber o índice dela. Então, quando ele entrar, ficará como 3 elevado a 3. Ficará dessa forma. Observe que o 3 entrou para esse radical mais interno. Agora, entre os radicais não tem mais nenhum número. Podemos já multiplicar os índices. 4 multiplicado por 2 multiplicado por 3. Ficará assim. 4 multiplicado por 2, 8. 8 multiplicado por 3, 24. E dentro da raiz ficou 3 elevado a 3, 27, multiplicado por 5. E esse é o nosso resultado. O exemplo B, observe que entre esses dois radicais não tem nenhum número. O nosso índice aqui é 2 e aqui é 3. Podemos já multiplicar. Ficará escrito dessa forma. Resolvendo essa multiplicação, 2 multiplicado por 3, 6. O nosso resultado será esse. Agora, vamos multiplicar esse radical por esse, só que tem um número entre eles. Primeiro, teremos que introduzir esse 2 para dentro desse radical. Como o índice dessa raiz aqui é 6, quando esse 2 entrar, ele entra como 2 elevado a 6. Ficará escrito dessa forma. Olhe que ele entrou como 2 elevado a 6. Agora podemos multiplicar os índices. 4 multiplicado por 6, os índices. E aqui temos uma multiplicação de bases iguais. Podemos somar os expoentes. 6 mais 1, 7. Então, 2 elevado a 7. E o resultado é esse. Então, pessoal, tchau e até a próxima aula.